Olá, alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre o Rococó, um movimento artístico que surgiu na França no século XVIII. Então, muitos estudiosos consideram o Rococó como um desdobramento da arte barroca. Porém, o Rococó ele é muito mais leve e muito mais intimista, ou seja, muito mais individual, muito mais voltado para um grupo reduzido de pessoas. E inicialmente ele começa então na decoração de interiores, que vai fazer parte da arquitetura, e depois também ele vai então interferir na escultura e na pintura. Porém, muito da escultura e da pintura vai estar relacionado também com a decoração. Então, o que significa a palavra rococó? O termo rococó ele é originário de uma palavra francesa, roquet, que significa concha. Depois vocês vão ver nas imagens, principalmente na parte mais da decoração de interiores, né, da arquitetura, que eles usam muitos arabescos, que são esses motivos florais, esses motivos orgânicos que até estão aqui ao redor desse slide, que eu coloquei já por isso, né, para fazer uma alusão ao rococó. E esses arabescos, alguns deles lembram conchas, por isso, né, essa decoração toda retorcida, e por isso a escolha dessa palavra, roquet, ou seja, rococó. Então, antes da gente falar especificamente da arte, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, para a gente entender um pouquinho por que o rococó é desta forma. Então, com a morte do rei Luís XIV, né, o rei Sol, lá da França, a corte, depois que foi sucedida, né, o reino do Luís XIV foi sucedido pelo reino do Luís XV, então a corte finalmente ela se mudou para Paris e assim ajudou, né, na questão da ascensão da classe média alta, né, que eles chamaram depois de aristocracia. Então, uma pequena minoria de pessoas que tinham muito dinheiro, né, geralmente formada por banqueiros, financeiros, entre outros. Então, deste modo, a alta sociedade lá de Paris, ela tornou o rococó a maior tendência, né, a moda de arte da época. Devido então a essa riqueza, né, que eles possuíam, o dinheiro que eles possuíam, eles podiam pagar esses artistas para fazer uma arte voltada para eles mesmos. Então é uma arte que vai retratar a realidade, ou quase a realidade, né, porque muita coisa eles fazem que são e não são, né? Parece que é, mas não é. Então vai retratar a realidade desses nobres, o dia a dia desses nobres. Então essa aristocracia, esse pequeno grupo de pessoas que tinham muito dinheiro, vai ser retratado na arte neste período. Então, para que vocês pensem e entendam o que era a sociedade aristocrata da época, vocês podem lembrar desses filmes antigos, né? Essa aqui, por exemplo, é uma cena do filme Maria Antonieta. Então é nesta época que as mulheres usavam esses vestidos bufantes, né? Esses vestidos armados, com espartilho, né? Com a cintura bem fininha, com essa peruca extremamente volumosa, né? Na cabeça. E os homens também usavam essa peruca branca e com o cabelo encaracolado, né? Então era bem esse estilo de vida da época e essa era a moda da época. Uma curiosidade, né, que as pessoas usavam perucas nessa época, esse tipo de peruca que vocês estão vendo aí na imagem, porque os franceses não tinham, os europeus, né, como um todo, não tinham muito hábito de tomar banho. Então o cabelo ficava manhaca, né, ceboso. Então, para não aparecer esse cabelo horroroso, eles usavam essas perucas.
Outra coisa que vocês podem pensar também, para entender um pouquinho, né, da atmosfera dessa época, são os filmes de princesa da Disney, né? Muitos desses filmes retratam essa época, então, do rococó, dessa arte, né, voltada para as pessoas que tinham dinheiro, né, para os palácios da época. Então essa aqui é uma cena do filme A Bela e a Fera, né, toda a ambientação do filme é baseada então nessa decoração rococó, que a gente já vai ver adiante. Então as características gerais do rococó. Então, assim como o barroco, por isso também que ele é um desdobramento do barroco, ela tem essa questão do uso das curvas, né, de ser uma arte bastante curvilínea, né, cheia de curvas, contracurvas, laços, flores, então bastante decorativo. Então, possui uma leveza, então vocês vão ver, quando vocês verem as imagens, vão talvez lembrar da arte do barroco. E no barroco eu falei que era até difícil se concentrar em alguma coisa quando você olha para as imagens do barroco, porque é muito cheio, né? Muito exagerado, muito over, né? A decoração do barroco. Aqui no rococó vai ser um pouco mais leve, vai ter bastante decoração, mas em comparação com o barroco vai ser muito mais leve, muito mais elegante, né? E também é a questão da frivolidade. A frivolidade é a futilidade, então não tem um objetivo específico a não ser decorativo. Uma outra coisa importante também é que neste momento, né, da história, eles vão fazer um rompimento, a arte vai fazer um rompimento com a questão da religião. Porque desde o início, né, ali lá da pré-história, a arte tinha uma ligação com a religião, com religiões diferentes, mas sempre estava relacionado à religião, né? Na pré-história, com os gregos lá, a mitologia, os romanos também, né? Com os egípcios ali, os deuses do Egito, a questão da vida após a morte, então tem tudo a ver com uma religião. E a partir da arte bizantina vai ter a ver então com a religião cristã, né? Principalmente a religião católica, e vai assim por muitos anos. Ali no Renascimento vai dar a impressão que houve uma quebra em termos de pensamento e de filosofia, sim, mas na arte eles continuaram fazendo, basicamente, né, fazendo representações religiosas, né? Uma arte religiosa, porque quem patrocinava esses artistas era a Igreja Católica, né? Era ali o Vaticano. Por isso que o Renascimento continuou, embora tenha uma outra filosofia, né? Mas continuou sendo uma arte voltada para a religião. A arte em si, né? As representações. E depois veio o Barroco, que é totalmente, né, católico, totalmente voltado para essa religião. E agora vai vir a quebra. Então, a partir do rococó, a arte vai se desvencilhar da religião, e até hoje, né, até os dias de hoje, ela não voltou mais a ser uma representação religiosa. E acredito eu que não voltará mais a ser também. Tá? Embora algumas igrejas desta época foram decoradas, né, com motivos do rococó, né, com o estilo do rococó. Mas por que isso aconteceu? Porque era a aristocracia, as pessoas, né, da classe alta, que patrocinava a construção e a decoração, a ambientação dessas igrejas. Por isso que tem algumas igrejas decoradas com motivos relacionados ao rococó. Então, falando mais especificamente da arte, a gente vai começar pela arquitetura. Então, na arquitetura, as cores que serão usadas, né, na decoração dos ambientes serão cores mais leves, cores mais tons pastéis, né, tons mais claros. A luz não vai ser uma luz direcionada, como era no barroco, mas vai ser uma luz difusa, que é uma luz mais bem distribuída, né? E aquele relevo, aquele excesso de relevo, né, de alto relevo na decoração, ele vai ser substituído
por texturas mais leves, né, com menos relevo. A estrutura das construções ela ganhou mais leveza, né, não tem aquele peso todo do barroco. E eles usavam muito como recurso de decoração a douração, né, esse dourado nas portas, nas paredes e também nos objetos. Então vai começar a aparecer também muito os objetos decorativos, como lustres, relógios, bibelôs, entre outros. Agora a gente vai começar a ver as imagens então da arquitetura. Essa aqui é uma imagem do Hotel Soubise, em Paris. Esse hotel existe, né, até os dias de hoje. Então, comparando com o barroco que a gente viu anteriormente, vocês vão ver que aqui tem mais espaço vazio, então a decoração fica mais leve, né? O barroco, até comentei com vocês que ele tinha horror ao vazio, né? Que era tudo repleto de coisas, que a gente não conseguia nem se concentrar numa coisa só. Aqui não, que vai ser mais leve, né? Por conta desses espaços vazios. Aqui também vocês vão ver uma diferença, né, que tem, além desse espaço vazio, o fundo claro, né? Geralmente o fundo branco com os ornamentos em dourado ou tons pastéis, como aqui no caso, na outra imagem que eu vou mostrar, o teto vai parecer verde, mas ele é um azul bebê. E aqui também há várias pinturas na decoração, além desse lustre, né, super bonito. Aqui é outra imagem deste mesmo Hotel Soubise, para vocês verem os detalhes, né, da decoração. Então tem bastante esses detalhes de decoração em dourado, e sempre com esses arabescos, né, que são esses motivos florais, que parecem conchas, flores, folhas, galhos. Mas tem essa leveza por conta desse espaço vazio. Se ele fosse repletamente decorado, como era no barroco, não teria tanto essa leveza, né? Porque ele fica muito mais pesado, com esse excesso de decoração que era no barroco. Aqui então são alguns detalhes desse Hotel Soubise, para vocês verem de pertinho. As portas, né, todas decoradas com esses frisos em dourado. Este aqui é o Palácio de Versalhes, que fica também na França. O Palácio de Versalhes ele começou a ser construído na época do Luís XIV. E nesta época ali do Rei Sol, né, do Luís XIV, tinha a questão do barroco, né? A arte daquele período era a arte barroca. Então, muitos dos aposentos, né, da decoração do Palácio de Versalhes é do período barroco. Porém, ali no período do Rococó, o Luís XV, que foi o sucessor, né, do Luís XIV, ele se mudou para Paris, né, mudou a corte para Paris, mas um tempo depois ele voltou a morar em Versalhes. E também daí fez a decoração ao gosto dele e ao estilo da época. Então, o Palácio de Versalhes ele vai ter partes barrocas e partes mais do rococó, né? A decoração mais voltada para o rococó. Como o Palácio de Versalhes é um palácio muito conhecido e é um ponto turístico muito famoso da França, né? Muito visitado, eu trouxe um vídeo que eu vou deixar em anexo da atividade para vocês verem, e gostaria que vocês vissem, porque é um vídeo assim que mostra muitos detalhes do Palácio de Versalhes e é um lugar muito bonito, né? Espero que muitos de vocês futuramente, né, quando tiverem já nas suas carreiras profissionais, possam ter a oportunidade, né, de visitar muitos desses lugares que a gente vê aqui nas aulas. E o Palácio de Versalhes seria um deles, né? Porque é um lugar muito bonito, né? Com uma decoração extremamente detalhada e muito luxuosa também. Nesse vídeo que eu vou deixar em anexo, é um vídeo de um dia de restauração e de manutenção
do Palácio de Versalhes. Então tem ali os empregados, né, as pessoas que trabalham na manutenção e no restauro das pinturas do Palácio de Versalhes. E mostra muitos detalhes, então é muito legal esse vídeo para vocês terem uma visão geral. E no próprio vídeo vocês vão conseguir reparar as diferenças, né, dos aposentos que são barroco, porque eles são mais carregados, com cores mais escuras, o vermelho predomina bastante, e o rococó com esse fundo claro, né, o dourado, mas no fundo claro, e bem mais leve, a decoração parece bem mais requintada. Aqui é o Salão dos Espelhos, que fica então dentro, né, do Palácio de Versalhes, também no estilo rococó, que a gente vê quando tem o fundo claro, então é sempre rococó. E aqui também outros aposentos do rococó, do estilo rococó dentro do Palácio de Versalhes. Agora a gente vai falar um pouquinho da escultura. É bem difícil botar um limite assim da escultura do barroco para o rococó, porque elas são muito parecidas no estilo da escultura. O que vai diferenciar mais é que a questão da escultura vai estar muito ligada à arquitetura em termos de decoração. Então vai ser uma escultura voltada para decoração. Então os escultores eles têm preferência, né, por essas esculturas decorativas e ornamentais. Não vai aparecer a pessoa, mas vai aparecer um ornamento, né, uma decoração ao redor ou embaixo desta pessoa. Então elas são destinadas a enfeitar, a decorar os ambientes. Então aqui alguns exemplos dessas esculturas. Essa aqui é a Diana, né, ou Artemis, deusa da caça. Então eles vão fazer muitas esculturas que envolvem a mitologia, né, temas mitológicos. Essa aqui é do Rodin. Aqui o Cupido, né, o deus do amor, tirando uma seta da pata do leão, né, do Bouchardon. E aqui a ameaça do Cupido do Falconet. Então tá ali o Cupido, né, pequenininho, o deus do amor, né. Então com uma das mãos, né, com a mão direita ele pede silêncio. E com a outra mão, disfarçadamente, ele está fazendo o quê? Pegando uma seta, né, uma flecha, para atirar em alguém. Então, é a ameaça do Cupido. Ali tem que olhar bem aqui na mão esquerda dele, senão vocês não vão ver, né? Ali pegando a seta, a flecha para atirar em alguém. Então, para terminar a aula, a gente vai falar sobre a pintura do rococó. Então a pintura ela vai demonstrar essa alegria, esse prazer em viver, né? Então vai trazer temas pastoris, as festas galantes, traduzindo sempre o amor, a sedução e o hedonismo, né? Que é a busca pelo prazer. Então o tema vai ter como referência os deuses, né? Pequenos cupidos, deuses da mitologia, a teatralidade. Então, o rococó é a época das grandes óperas, né? Então, a aristocracia vai aos teatros, vai às óperas. Então, como é uma arte voltada para o dia a dia, né? Para o cotidiano dessa aristocracia, desse povo que tinha muito dinheiro. Então, vai ser uma contraposição à questão daquela melancolia, daqueles temas pesados, né, tristes do barroco, daquele sofrimento do barroco. Aqui não, vão ser temas bem mais leves e vai mostrar a alegria de viver, né, o prazer pela vida, a vida dos que tinham muito dinheiro. Então, vai ter muitas pinturas que eles vão chamar de pinturas galantes, né, ou pintura galante, que caracteriza então cenas ao ar livre, geralmente em jardins, onde jovens casais, né, aparecem na questão do processo do galanteio,
né? Vocês aí, adolescentes do século XXI, talvez nem saibam o que é isso, né? O galanteio é o processo de namoro, né? É aquele primeiro se olham, né? Depois sorriem um para o outro, depois pega na mão um do outro, né? E assim vão se conhecendo e o processo do amor vai acontecendo. Agora não, é tudo mais rápido, tudo mais imediato, né? Não existe mais muito, pelo menos, o galanteio, né? Que é esse processo do amor. Então, em relação às cores, também na pintura, eles não vão usar cores muito escuras, geralmente eles vão ter preferência por cores claras e tons pastéis. E vai surgir também a pintura em giz pastel, que vocês já conheceram também. Então, em vez daquele contraste brusco, né, do claro para o escuro, vai ter uma luz também mais difusa. Então, os principais artistas do Rococó: o Antoine Watteau, François Boucher e o Jean-Honoré Fragonard. Então, agora eu vou mostrar as obras deles para vocês. Então, esse aqui é do Watteau, essa obra do Watteau, e se chama O Embarque para Cítera. Cítera é considerada a ilha do amor, onde nasceu a deusa Afrodite, né, que é essa estátua aqui, ó, que é a deusa do amor. Então, ali são vários casais nesse jardim, né, que é uma das características, né, das pinturas do Rococó, essa questão do galanteio. Então, vários casais em processos ali diferentes, né, que eles estão falando ali pertinho do ouvido dela, que já está de mãos dadas, o outro já está pegando na cintura da outra. Então, são vários processos, né, desse galanteio. Uma coisa que vocês têm que olhar para vocês analisarem e perceberem que é rococó é a vestimenta, tá? Nos personagens, principalmente aqui na pintura. Se tem essa vestimenta bem característica dessa época, é rococó. Então, aqui outra obra do Watteau. Então, ali ele tocando a música para a moça, né? Se chama A Escala do Amor. Então, novamente, que eu vou falar, né? A questão da moda da época, né? Das roupas desta época. E a questão do galanteio, novamente, né? Aqui é o Pierrot. Também vocês podem ver a época e esse personagem Pierrot, né, bem desta época do Rococó. E aqui são algumas obras do Boucher. Então, a Vênus, que é a deusa do amor, ou Afrodite. Opa, deixa eu voltar. Afrodite, né, deusa do amor, segurando aqui, consolando o Cupido, né, que é também considerado então um deus do amor. Muitas obras vão parecer nuas, né, eles vão ter essa questão do erotismo também nas suas obras, o culto, né, ao corpo. O culto ao corpo, mas não é o culto ao corpo como era lá na arte grega. Vocês podem ver que o padrão de beleza da época aqui já era bem diferente, né? As mulheres bem branquinhas e mais carnudas, né? Mais rechonchudinhas. Aqui também do Boucher, as confidentes. Então, ali as três fofocando, né? Uma da vida da outra. E também aparecendo partes, né? Sensuais. E essa aqui também é bem famosa, do Boucher, que é a Madame de Pompadour. Essa Madame de Pompadour era a principal amante do Luís XV. E agora algumas obras do Fragonard. Então, essa é a leitora. Então, sempre demonstrando, né, as pessoas que tinham dinheiro, né, as pessoas da aristocracia, em cenas do cotidiano delas, né, da vivência delas. Aqui o Beijo Roubado, também do Fragonard.
Então ali o rapazote, né, roubando um beijo da moça. Então novamente eu vou chamar atenção para a questão da vestimenta, né? Então essa vestimenta nessas telas aqui, nessas pinturas, é uma característica muito forte do rococó, né? Quando a gente vê uma obra com esse estilo de roupa, pode crer que é do rococó. E essa aqui é a obra mais emblemática do rococó, que é o Balanço. Talvez essa aqui vocês já conheciam. É uma obra emblemática, é uma obra que, assim, quando se fala do rococó, se fala desta obra, mas é uma obra que tem uma simbologia bastante curiosa por trás dela, né? Quando a gente olha para essa obra, ela não é só uma moça com um vestido bonito num balanço, embora ela seja o personagem principal, que a gente vê que ela tem mais cor, né, do que o restante da obra, que o restante está meio misturado, como se fosse uma coisa só, né, pelas tonalidades, pelas cores que ele usou. Então aqui essa moça aqui, bonita, nesse balanço, está sendo empurrada no balanço por esse homem aqui, que é um homem mais velho, que seria o esposo dela, o marido dela. E aqui do outro lado do balanço está o amante desta moça. Então ela está mostrando ali umas partes que não deveria mostrar para o amante dela, né? E neste balançar, ela solta, né? Ela chuta o sapatinho dela. Esse sapato aqui tem uma simbologia para ele. O sapato, quando a moça perde o sapato, na verdade é uma simbologia para a virgindade, né? Então a moça perdeu a virgindade, mas não foi com o marido, né? Foi com um amante. E aqui tem uma escultura, na pintura tem uma escultura do Cupido fazendo silêncio, né? Pedindo silêncio, né? Ou segredo, né? Mostrando ali qual que era o segredo, né? Que o cara ali era amante dela. E essa simbologia do sapato perdido, né? Da virgindade perdida, vocês podem ver também em algumas histórias, como na história da Cinderela, né? Que a moça ali, a Cinderela, ela perde o sapatinho no baile. Então tem essa simbologia também. Então vocês podem ver que, eu já falei isso para vocês, né? Uma pintura não é nunca só uma pintura, né? Ela é muito mais do que isso, porque ela traz muito mais informações, conhecimentos, simbologias e interpretações, né? Numa imagem a gente consegue tirar várias informações. Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa videoaula sobre o rococó e a gente encerra também essa série, né, de videoaulas sobre história da arte, né, sobre os períodos da história da arte. Tenho certeza que vocês em muitos momentos viram e perceberam, né, que tem algumas coisas em comuns entre o componente de arte e o componente de história. Eu sempre trago, né, um pouquinho do contexto histórico para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época, naquele determinado local, né, onde aconteceu aquele determinado período. Mas eu também tentei, assim, da melhor forma que eu consegui, trazer os aspectos artísticos, né? Então tem uma diferença entre a história e a história da arte, né? Porque aqui a gente fala além do contexto histórico, que é importante também, fala mais especificamente sobre a arte. Uma coisa que eu quero deixar para vocês sempre pensarem que a arte ela sempre vai ter a ver com a expressão do homem do seu período,
da sua época. Então sempre vai expressar o espírito, o pensamento, o sentimento do homem daquela determinada época. Então a arte da pré-história vai demonstrar o que vivia, né, como se sentia, o que acreditava o homem da pré-história. A arte do período da Idade Média vai refletir a sociedade, né, o que o homem daquela época acreditava, e assim por diante, né, até se desligar da religião, como é o caso do Rococó, que vai demonstrar, vai expressar na sua arte a vida da aristocracia, porque eram eles, né, que pagavam para os artistas, né, que patrocinavam os artistas dessa época. E assim vai ser daqui por diante também, né? No segundo ano a gente vai continuar essa caminhada dentro da história da arte, né? Dentro da evolução do homem, dentro dos períodos artísticos. Com certeza, vocês podem ter certeza, né, que eu tentei fazer as aulas da melhor forma possível, né, do que estava dentro do meu alcance. Eu não sou uma profissional em gravar vídeos, ou não sou uma artista, uma atriz, né, uma apresentadora. O que eu quis é me aproximar mais de vocês e tentei fazer, dar a minha aula, a aula que eu daria em sala de aula, né, presencial, tentei transformar isso em videoaula. Eu pensando assim, da melhor forma que vocês poderiam aprender, eu cheguei à conclusão de que seria muito mais fácil eu falando para vocês, explicando e mostrando as imagens e apontando os detalhes, as características, do que simplesmente jogar um texto ali para vocês lerem, pôr umas imagens e deixar que vocês façam esse processo todo sozinho, né? Então eu pensei e acreditei que o formato de videoaula seria mais interessante e vocês aprenderiam mais. Espero que eu tenha alcançado o meu objetivo e que vocês realmente tenham conseguido ter essa visão, né, de todos os períodos e do que caracteriza cada período. Então eu fico muito feliz, né, que a gente está terminando esse processo e acredito que eu aprendi muito, né, nesse período. Não foi um período fácil, né, a adaptação foi difícil lá no início, mas agora sim eu termino essa etapa, né, como uma sensação de dever cumprido, né, a sensação de que eu consegui fazer aquilo que eu queria, né, de trazer a aula que seria dentro da sala de aula para o mundo virtual. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Eu sei que às vezes história parece meio chato para alguns, né? Mas é importante vocês entenderem essa evolução. Para quando vocês chegarem lá no terceiro ano e começarem a estudar arte contemporânea, vocês entenderem, né, todo esse processo, esse caminho de evolução do homem em relação à arte, e como a arte, né, falei anteriormente, ela expressa o sentimento, a vontade, o pensamento do homem, o espírito, né, de cada época. Então, por hoje é só. Até o ano que vem, né? Tchau.